De volta com Bastidores do Poder e as principais notícias do dia. Para você que chegou agora ao Grupo Bandeirantes, boa tarde para você, bem-vindo ao programa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto que facilita o porte de armas para atiradores esportivos, colecionadores e caçadores. Em janeiro, o governo já havia flexibilizado a posse de armas e munição. Vamos dar uma olhada. Jair Bolsonaro assinou a continuidade da flexibilização das regras para registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo. Moradores do campo passarão a ter direito de usar armas dentro da propriedade, por exemplo. Também subiu para até 5 mil a possibilidade de compra de munições de uso permitido e 1.000 de uso restrito. Para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, são várias mudanças. Uma das armas registradas poderá ser transportada carregada, para que o portador possa se defender de uma eventual tentativa de roubo no caminho dos clubes e federações de tiro. As regras para importação de armamento foram facilitadas, inclusive para as forças de segurança. Até agora, a compra de armas do exterior era vetada pelo Exército, quando existia similar fabricado no Brasil. O governo afirma que está apenas cumprindo o que prometeu durante a campanha eleitoral, revogar aos poucos o Estatuto do Desarmamento. Agora, na frente da porta da nossa casa, nós vamos poder colocar: aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito. E quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como proteger aqueles que ama a sua integridade e a sua vida. No discurso, o presidente frisou que política de segurança pública começa em casa. Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós, nós fomos lá no limite, lá nos finalmente. E apesar de eu falar agora que não é uma política de segurança pública, eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Bom, aí está. Você pode ser contra ou a favor da posse de armas. Aí cada um acredita no que imagina, no que lhe convém e tal. O fato é que isso era uma coisa anunciada, Jair Bolsonaro falava isso há muito tempo e foi uma promessa de campanha. Então esse decreto nada mais é do que ele atender ou cumprir uma promessa de campanha. Eu falo, eu não tenho arma, nunca tive e não pretendo comprar. Posso mudar, eventualmente, de ideia, sei lá, dependendo das circunstâncias. Hoje eu não tenho a menor intenção de comprar uma arma de fogo. Agora, o fato de eu não querer comprar uma arma de fogo, eu acho que não vem ao caso de eu obrigar uma outra pessoa que queira ter uma arma de fogo a não comprar. Então, quer dizer, cada um tem a sua opinião sobre o tema. Agora, vai aumentar o número de mortes, é uma teoria. A bandidagem vai ficar mais cautelosa, não vai entrar em qualquer casa porque não sabe se aquela pessoa tem ou não uma arma lá dentro e vai se defender. É outra teoria. O índice de criminalidade, de uma maneira geral, vem caindo no país, com atuação de polícias, de grupos de elite da polícia e de promessas de que as coisas não vão ser como antigamente, que os bandidos têm todo o apoio, aquela coisa toda, pelo discurso desse governo. Aqui no estado de São Paulo também, Dória tem um discurso, o governador João Dória tem um discurso parecido. São tudo coisas que vão se discutir, que vão se estudar, os analistas vão se debruçar em cima dos números e cada um vai trazer o seu diagnóstico ou sua teoria. Mas, resumindo, Jair Bolsonaro, com o decreto, está cumprindo a promessa de campanha, Rose. Bom, todo mundo sabe que eu sou contra o armamento da população. Então, já vou deixar isso bem claro para eu poder comentar esse decreto do presidente do Jair Bolsonaro. É uma promessa de campanha? É. Só que, Siena, por que ele não fez isso por meio de lei?
Porque o decreto, ele não... Por que ele fez por meio de decreto? Porque o decreto só depende da assinatura dele. Se ele manda para o Congresso, ele teria que enfrentar o debate e o contraditório. Tanto que hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já pediu um estudo sobre a constitucionalidade desse decreto, porque a grande pergunta que se faz hoje é se, com tudo isso que ele colocou no decreto, ele não está avançando em questões que só poderiam ser feitas por meio de lei. Então, existe aí uma possível decisão autoritária do presidente. Obviamente, todo mundo sabia que se ele ganhasse, e como ele colocou, nós mostramos a fala dele, ele falou, nas minhas andanças pelo Brasil, ele sempre defendeu o armamento da população. Ok, isso é uma opinião dele, como presidente, ele iria colocar isso em pauta. Só que existe um Congresso, e ele tem que submeter isso ao Congresso, então tem que ser feito por meio de lei. Primeira coisa. Segunda coisa que eu acho, o Estatuto do Desarmamento começou a valer em 2003 no Brasil. Esse decreto, ele é tão amplo, Luciano, ele é tão amplo, que para mim o Bolsonaro colocou ou instituiu o Estatuto do Armamento. Então, nem precisa mais, né? Tá aí, agora a população pode se armar. E, para mim, atende principalmente a fabricantes de armas e aos eleitores do Bolsonaro que faziam fotos imitando lá a história da arma. Sena, todos os estudos que eu li e que eu não pontuei aqui, mas que eu li, o fato de armar a população aumenta, sim, o número de homicídios no país. Aí eu entendo quando você fala assim, mas a gente arma a população como o Bolsonaro gosta de usar, né? População de bem, e eu queria exatamente saber o que é população de bem, e você desarma a população de bem e você arma os bandidos, né? Eu nem estou muito preocupada, e eu nem falo muito de você matar um bandido quando você está dentro de casa. Mas, por exemplo, uma briga de vizinho. Se você tem uma arma, porte de arma, posse de arma, agora, nesse caso, ele liberou o porte de arma que você vai poder andar armado pelas ruas da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Uma briga de trânsito, Sena. Você perdeu a cabeça, você fechou uma pessoa no trânsito e você está armado. Se você não estivesse armado, a possibilidade de aquilo não acabar num homicídio é muito maior. Se você estiver armado e você estiver com a cabeça quente, a possibilidade de você atirar e você matar uma pessoa é muito grande. Depois vai bater o arrependimento, mas aí você já matou e já aconteceu o homicídio. Então, para mim, eu vejo assim com muito temor, mas com muito temor, a liberação de armas no Brasil. Teve uma pesquisa recente da Folha de São Paulo que perguntou sobre a posse e não sobre o porte. A posse, gente, é quando você pode ficar com a arma dentro de casa. O porte é quando você pode andar com ela. Nessa pesquisa sobre a posse, Sena, 64% da população brasileira achava que tinha sim que proibir as armas. 34% acha que é um direito da pessoa escolher se quer andar armado ou não, e 2% não opinaram. Eu espero que o meu temor, ele não se concretize e a gente não tenha aí um aumento de homicídios no Brasil por causa da liberação de armas. Eu acho que tem muita teoria, Rose. Tem muita teoria envolvendo essa história. E eu gosto de lembrar que antes do Estatuto do Desarmamento, as pessoas tinham arma. Agora, é claro, quando você tem uma arma registrada, você tem, além das questões de psicológico e também da instrução de tiro, você vai ter lá uma ficha na polícia que você comprou aquela arma. Se você fizer um disparo, se você perder a cabeça, se você der um tiro para cima, qualquer coisa que você venha fazer, você vai ser responsável por isso. Então, quer dizer, como é que é hoje? Uma briga de trânsito, com a cabeça quente, vai dar um tiro e vão se matar. Bom, quem fizer isso vai responder por isso, vai responder criminalmente. O que eu tô dizendo... E o que acontece hoje? O bandido vai lá e te rouba o carro e dá um tiro em você no trânsito. Então, agora, mas aí você vai armar o sujeito, você vai dar arma para poder matar, matar. Cena, não é isso. O que eu estou dizendo, que eu falo, é quando você tem... mas aí a população, por medo, vai lá e compra. A possibilidade, depois dela se arrepender, vai ser muito grande.
grande, entendeu? Não é todo mundo que vai comprar. Primeiro que a arma é cara. Segundo que nem todo mundo se enquadra nas condições. Você vai comprar? Eu não vou, já falei. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu teria condições, porque eu dei tiro, eu fui um bom atirador no Exército, eu sei atirar, sei manusear arma, e eu tenho condições psicológicas. E também, né, poderia fazer o curso de tiro. Mas não vou comprar porque eu não quero. Eu tô dando risada. Agora, aqui a gente no debate, se você estiver armado, eu não vou nem debater com você. Não vou comprar. Agora, o fato de eu não querer comprar, eu não vou militar para ninguém poder comprar. Esse é o ponto. Eu sou contra. Eu sou contra o armamento. Pois é. Mas nosso tempo se esgotou, Rose. Então vamos embora, Vamos lá embora. Tchau, o negócio não se esgotou aqui, a gente conversa mais sobre o assunto. Obrigado, pessoal, pela companhia. Até mais. Tchau.